Irmãos, saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou Anderson Tiago, do canal Anderson Lima, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, da Igreja Presbiteriana Redenção, aqui mesmo, nessa cidade. E nesta hora, volto aqui para fazer mais uma breve reflexão das Escrituras, o que a palavra de Deus nos fala conosco neste momento. A palavra de Deus que é viva e eficaz, que é a nossa única regra de fé e prática. O texto está baseado em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos do 3 ao 9. Que diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redume em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais do qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9, quando o apóstolo Pedro escreve a carta, falando sobre ações de graças, né? Saudando os irmãos que receberam esta epístola. Pedro escreveu as duas epístolas, sendo Pedro o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Pedro envia a carta aos irmãos do primeiro século, como também Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra, pela palavra do Senhor, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas misericórdias do Senhor, pelo Deus Pai amoroso, pelo Deus Pai bondoso, pelo Deus Pai que Ele é santo, 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 nos amou na eternidade, mesmo nós em condição de pecadores, sendo nós pecadores, merecíamos a ira e a condenação eterna. Aí Deus, na eternidade, fez o pacto com o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, para que o Deus Filho morresse pelo pecado daqueles que o Deus Pai os havia destinado para a vida eterna. E nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, nos purificando com o seu sangue que nos purifica de todo pecado. E nesse verso 3 diz que pela misericórdia do nosso Deus, pela graça, pela misericórdia e pelo amor do nosso Deus Pai, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos regenerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo, a obra do Messias,
nos nossos corações, quando Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos deu vida através do seu Santo Espírito, que nos regenerou e que nos leva ao processo de santificação. Fomos salvos, predestinados por Deus, salvos em Cristo Jesus e regenerados pelo Espírito Santo para a vida eterna, como fala o verso 4, onde para uma herança incorruptível, né? Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos conduzindo à vida eterna, a uma herança incorruptível, não corruptível. A herança incorruptível quer dizer o quê? Quer dizer a vida eterna, os novos céus e a nova terra, onde o Senhor nos enxugará de todos os olhos, o Senhor nos enxugará as lágrimas, nos enxugará de toda lágrima. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá contenda, como sempre falo aqui. Não haverá corrupção, pois os nossos corpos serão transformados, nossos corpos serão incorruptíveis. Nem todos dormiremos, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 15 de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, que nem todos dormiremos. Se os irmãos lerem todo o contexto do capítulo 15 de Coríntios, quando trata sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e trata sobre a vida eterna, o apóstolo Paulo nos diz que nem todos dormiremos, mas transformados nós seremos, com nossos corpos incorruptíveis. E são os tesouros lá do céu que nós devemos buscar. O nosso coração deve estar voltado para as coisas do reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E enquanto nós estamos neste mundo, aqui apenas somos forasteiros em terra estranha. E a pátria e a nossa esperança é a nossa celeste pátria, que é para onde nós vamos, e nós como cristãos somos embaixadores do reino de Deus aqui nos céus. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Somos guardados pelo poder de Deus. O Senhor nos controla, tem o controle sobre nós, tem o controle sobre todas as coisas, dirige as nossas vidas conforme a sua soberana vontade. Ele realiza o tanto querer, o como realizar, segundo a sua vontade. Deus é quem nos governa, Deus é quem nos reina, Deus é quem nos guarda de todo perigo, mesmo que possamos andar pelo vale da sombra da morte, mesmo independente das circunstâncias, Ele nos guarda pelo seu poder para até o último dia. Cristo está conosco até a consumação dos séculos, onde até o último dia que os nossos corpos serão ressurretos, onde habitaremos com Cristo nos novos céus e na nova terra. E nós temos esta certeza da salvação, que Cristo nos salvou, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus, onde
intercede por nós, intercede pelos santos, onde há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O verso 6 diz: Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, serás contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória, em honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, a nossa vida aqui, nesse mundo, a nossa vida em Cristo, nós estamos sujeitos a provações, a sofrimentos, a tribulações, a doenças e a qualquer tipo de adversidades. Estamos sujeitos às adversidades deste mundo. Muitas vezes, quando vem uma adversidade, nós nos desesperamos e estamos passando por um processo anormal que nós nunca tínhamos visto, com uma doença que fez parar o mundo, onde as pessoas vêm perdendo seus empregos, muitas empresas vêm fechando as portas, empresas de pequeno e médio porte, as doenças propriamente ditas, problemas na família, crise de ansiedade, depressão, que nós estamos vendo nos nossos dias. Mas estamos sujeitos a essas coisas, pois a vida cristã está voltada para o sofrimento. Cristo, assim como Cristo sofreu por nós, nós devemos sofrer por Cristo. Por Cristo, devemos estar prontos a sofrer neste mundo que vai de mal a pior, neste mundo onde a humanidade cada vez mais esquece que Deus é seu Senhor, esquece as coisas de Deus, que trocam as verdades do Criador pela injustiça, onde as pessoas estão cada vez mais amantes de si próprias, onde estão cada vez mais egoístas, onde estão cada vez mais com desejo odioso no seu coração, onde depositam esperanças em político A, B, C, esquecendo totalmente que, devido à dureza do seu coração, que Cristo é a nossa única esperança. E a vida cristã, servir a Cristo, fazer aquilo que o Senhor Deus nos manda, não é um processo fácil para nós, pois lutamos diariamente contra os desejos carnais do nosso coração que não agradam a Deus, lutamos contra o mundo e contra as investidas, as ciladas de Satanás, que age tentando nos devorar. Mas lembrando que o diabo, Satanás, o diabo, está condenado. Já está condenado desde o princípio. Desde o princípio que foi criado, ele já está condenado, pois se rebelou contra o seu Criador.
e foi esmagada a sua cabeça quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Cristo esmagou a cabeça da serpente. Estamos sujeitos a essas coisas e crentes que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o que será revelado a nós no futuro, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna não pode ser comparada com esse presente século que nós estamos vivendo. E a tendência é ver as coisas cada vez mais piorarem. Vai se alastrar mais doenças, vai se alastrar mais fome, vai se alastrar mais a dureza do coração humano, vai se alastrar mais apóstatas, irmãos, muitos que se dizem irmãos, muitos que se dizem pastores, estão se apostatando da fé. E nós devemos ter cuidado para que não caiamos. E muitos que estão revoltados com a situação dos pastores de hoje em dia, muitos estão optando em sair da igreja. E o pior é quando se afasta da igreja, do convívio dos irmãos, tende a se afastar da palavra do Senhor e a aderir heresias, doutrinas que não estão da palavra de Deus e acabam não suportando a sã doutrina. E nós devemos viver pela fé, como fala o verso 9 desse mesmo capítulo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. No verso 8, a quem não havendo visto, a mais no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Nós devemos nos gloriar nas tribulações. Pelo que nós passamos, nós devemos nos gloriar, pois quando Paulo sofreu espinho na carne, Paulo pediu a Deus 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne dele. Nós não sabemos exatamente qual espinho na carne Paulo estava enfrentando, mas o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa pela fraqueza. Pois quando nós nos sentimos fracos, dependentes do Senhor, é aí que nós estamos mais fortes. Eu quero dizer a você, amado irmão, eu digo também isso para mim e para cada irmão, para o povo de Deus, né? Que nós estamos sujeitos a tudo neste mundo. Além das coisas que nós já estamos enfrentando, devemos também enfrentar o joio que está dentro das nossas igrejas. O mundo está dentro da igreja, pois as pessoas que estão dentro dela traz ideias mundanas para a igreja. E muita coisa está sendo negligenciada. E nós devemos enfrentar, confrontar com as Escrituras, mostrar a verdadeira doutrina, mostrar que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é inegociável. Essa é a meditação que faço nesta hora,
que devemos perseverar a nossa fé no Senhor, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual é o autor e consumador da fé. Que Deus nos abençoe.